Olá, alunos, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem em casa e se cuidando. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Iremos falar sobre o sincretismo religioso. O que é sincretismo? Sincretismo nada mais é do que a união de várias práticas e crenças religiosas em uma nova religião. Então, é a mistura de uma cultura religiosa com uma outra cultura religiosa que se unem para formar uma nova religião. A palavra sincretismo, ela surge do grego, que era a união do povo de Greta contra o inimigo invasor. Mas a que mais se aproxima da nossa linguagem é a francesa, sincretisme. Como se dá a formação do sincretismo? A formação ela se dá através de diferentes religiões, diferentes costumes e culturas. Porque eu tenho uma cultura religiosa, como por exemplo a cultura religiosa africana e a cultura religiosa brasileira, se juntaram e formaram uma nova religião, que é o candomblé. E aí elas vão se fundindo aos poucos, mesclando suas culturas sem perder a sua originalidade, a sua doutrina. Isso vai continuar, porque uma cultura está presente com a outra, mas nenhuma das duas se perde, nenhuma das duas se desaparecem. As duas culturas continuam presentes dentro desta religião. E o sincretismo dentro do cristianismo, como que isso aconteceu, né? Aí nós vamos voltar um pouquinho na história. Ela surge, o cristianismo surge a partir do nascimento de Jesus Cristo. Após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos eles saem pelo mundo divulgando os ensinamentos de Cristo. Aí surgem as primeiras igrejas cristãs. Elas ainda não tinham nomes, elas eram simplesmente igreja cristã. No ano de 380, o imperador Teodósio ele cria um documento chamado Édito de Tessalônica, que diz que o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Se nós voltarmos um pouquinho na história, no ano de 318, o imperador Constantino ele também cria um documento, que é o Édito de Milão, que diz que dentro do Império Romano há uma liberdade religiosa. Por quê? Até antes da chegada do cristianismo, o povo era considerado pagão. E aí, depois da morte de Jesus Cristo, vai surgindo o cristianismo. Então, vai surgindo novas crenças. Para se evitar os conflitos dentro do território, cria-se, então, o Édito de Milão. Com o passar dos anos, cria-se, então, duas igrejas. A Igreja do Oriente, com sede em Constantinopla, e a Igreja do Ocidente, com sede em Roma. Quem tinha mais poder? A Igreja do Ocidente, que era comandada pelo Papa. No ano de 451, acontece o Concílio de Calcedônia, uma reunião. Qual era o objetivo dessa reunião? Era que a Igreja do Oriente tivesse o mesmo poder que a Igreja do Ocidente. O Papa negou esse pedido. E aí sim começam os conflitos entre as duas igrejas. Então, no ano de 1054, há uma ruptura dessas duas igrejas. Acontece o cisma do Oriente. O que é cisma? É divisão. Então, houve a divisão da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. E aí surge, então, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Vão se passando o tempo, lá no século XVI, acontecem os movimentos reformistas. O que é? A chamada Reforma Protestante. Na Alemanha, surge a Igreja Luterana, a partir das ideias de Martinho Lutero. Em Genebra, na Suíça, surge a Igreja Calvinista, também a partir das ideias de João Calvino. Na Alemanha, na Inglaterra, surge então a Igreja Anglicana, fundada pelo rei Henrique VIII. Vocês percebem que houve também sincretismo religioso aqui, nessa passagem de tempo,
porque foram religiões que se difundiram, surgiram novas religiões, mas sem se perder a originalidade da anterior. Então vai se juntando práticas e crenças em novas práticas e doutrinas e crenças, e vão se surgindo novas religiões. Aqui nós temos um mapa mostrando o cristianismo, a religião cristã, dentro das colônias portuguesas. Aqui nós temos o Brasil, que era habitada pelos indígenas. Vêm os europeus e introduzem o quê? O cristianismo. Então, os índios eles já tinham as suas práticas, as suas crenças, né? Os seus dogmas no que eles acreditavam. Vêm os europeus, introduzem novas práticas, novas doutrinas, novas crenças. A mesma coisa aconteceu aqui na África. Então se introduziu, né, novas doutrinas, novas crenças a uma religião que já estava fundida. Um exemplo bem prático de tudo isso, né, do catolicismo dentro do Brasil, é essa questão da catequização dos índios, de introduzir uma nova religião a quem já se tinha uma religião. Então, houve um sincretismo. Por quê? Porque os indígenas, eles não deixaram de acreditar nas suas crenças. Eles só introduziram novas crenças na religião. Tá? Então, houve também um sincretismo. Aqui a gente está falando dos afrodescendentes, dos africanos que vieram para o Brasil. Eles também não perderam a sua originalidade. Eles trouxeram a sua cultura junto com eles, a sua cultura religiosa. Ao chegar aqui, foi introduzida uma nova cultura religiosa para eles, o que houve? O sincretismo, a junção da cultura religiosa africana com a junção da cultura religiosa brasileira. O que isso se deu? O candomblé. A celebração do Natal, será que é chamado também de sincretismo religioso? Sim, o Natal também é sincretismo religioso. Por quê? Os povos pagãos lá da Mesopotâmia, da Grécia, eles comemoravam o nascimento do Deus Sol. Acabava o inverno, chegava o verão. Com a chegada do verão, chegava a luz. Esses povos, eles diziam que saíam das trevas para a luz. Então, eles faziam uma comemoração para o Deus Sol. Roma adquiriu também, né? O Império Romano também adquiriu isso, porque Jesus Cristo, ele é considerado luz. Então, eles começaram a comemorar o nascimento de Jesus também nesse mesmo período. Houve o quê? Uma junção de culturas, né? Culturas que foram unidas. Houve, então, uma troca de culturas, né? E a preservação da cultura africana, como se deu? Os negros africanos, eles foram escravizados e foram introduzidas, então, novas culturas para eles. Eles já tinham as suas crenças, eles já tinham as suas práticas religiosas, os seus costumes, mas eles eram considerados povos pagãos. Os cultos deles eram considerados pagãos pela Igreja Católica. Então, como foi introduzido uma nova religião, eles tiveram que usar de novos jeitos para cultuar os seus orixás. O que eles fizeram, então? Eles começaram a dar nome aos seus orixás, aos santos católicos, como, por exemplo, o Exu, eles falavam que era Santo Antônio. Então, ao mesmo tempo que eles cultuavam o Santo Antônio, eles estavam cultuando o Exu. O Ogum passou a ser São Jorge. O que eles faziam? Eles faziam buracos dentro dessas imagens, porque a maioria das imagens eram feitas de madeira, e introduziam os seus orixás. Então, há uma nova cultura religiosa dentro da religião africana, né? Houve, mais uma vez, o sincretismo religioso, porque ao mesmo tempo que eles cultuavam o Deus católico, que era o que foi imposto a eles, eles também cultuavam os seus orixás. Então, foi uma forma que eles acharam de não perder a
as suas crenças, de continuar com a sua cultura religiosa. Aqui é um exemplo muito claro do sincretismo religioso, porque aqui a gente une catolicismo com candomblé. Aqui as baianas, elas estão lavando as escadas da Igreja do Senhor do Bonfim. O que elas fazem aqui? Elas jogam água perfumada, elas batem palmas, elas cantam cânticos de origem africana, tudo isso numa igreja católica. Isso acontece todo mês de janeiro. Como que isso tudo aconteceu, né? Essa questão desse sincretismo religioso? Lá no século XVIII, os negros eles eram colocados dentro dessa igreja para fazer a limpeza, para ornamentar, para que essa festa acontecesse. Só que com o passar do tempo isso deixou de acontecer. Mas essa cultura ela já estava introduzida na cultura religiosa do candomblé, né? Dessa tradição africana. E aí eles continuaram. Tudo isso tem a convivência, tem até o apoio dos padres, dos sacerdotes e do povo católico. Porque há uma mistura entre católicos e os candomblecistas, tá? Isso acontece, como por exemplo, o católico assiste à missa, né, em homenagem ao Senhor do Bonfim. Já eles também ajudam a lavar as escadarias da igreja, que é um ritual do candomblé, um ritual africano. Isso é o chamado chamado o ritual interreligioso, tá? Então, isso também é um sincretismo religioso, catolicismo com candomblé. E a liberdade religiosa, né, pessoal? Isso é muito importante porque são culturas mescladas, são culturas unidas, juntadas. O que nós temos aqui nessa imagem? Várias doutrinas, crenças religiosas juntas num mesmo lugar, que é o mundo, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos respeitar cada uma delas. Essa aula, eu quero que essa aula sirva para que vocês compreendam essa questão, porque muitas vezes nós julgamos, nós olhamos torto para a religião do outro, e nessa aula nós percebemos que isso tudo é uma junção, é uma mistura de várias religiões. É o catolicismo, são os protestantes, que são chamados evangélicos, são os espíritas, os umbandistas, os candomblessistas. Há uma junção. Então, nós precisamos respeitar o outro, né? Precisamos ter empatia pelo outro. Isso é o importante. Essa aula de hoje eu quero que vocês reflitam sobre isso, pensem sobre isso, porque muitas vezes nós achamos estranho o jeito do outro, a cultura do outro, a religião do outro, mas nós nem sequer conhecemos a cultura ou a religião do outro. Nós podemos não crer no mesmo Deus, na mesma divindade, mas nós precisamos respeitar, tá, pessoal? Então eu espero que essa aula sirva para nós todos refletirmos em relação a isso, tá? E a partir de hoje, analisar, pensar antes de julgar, antes de falar algo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um super beijo. Até a próxima!